Olá, meu amigo, minha amiga, que bom voltar aqui no meu canal, conversar com você, levar até você mais uma história que com certeza você vai gostar muito. Aliás, hoje são duas histórias, mas duas histórias que estão intimamente conectadas, têm ligação muito estreita uma com a outra. Eu espero de coração que você goste das histórias de hoje, né? E já aproveita deixando o seu like aí, deixando o seu comentário, acionando o sininho de notificações, se inscrevendo no canal, porque é graças a essas suas ações que o nosso canal cresce dia a dia, tá bom? Então, mais uma vez, eu tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo de hoje. Espero que goste, tá? Deixa aí as suas impressões, me dizendo o que você achou do vídeo de hoje. Se não gostou também, pode deixar aí, não tem nenhum problema. Aqui é um canal democrático, tá bom? O importante é você ter em mente o seguinte: o objetivo desse canal é levar paz, levar esperança, levar harmonia, levar alegria, otimismo, motivação para a sua vida. Porque de treta a internet já está cheia, não é verdade? Então vamos fazer algo diferente, tá? Conto com as suas ações para que o canal cresça e vamos lá para as nossas histórias de hoje. Com certeza você já ouviu falar de Al Capone, Chicago, na década de 1920. Capone, ele era famoso não por algum ato heróico, ele foi notório por empestear a cidade de Chicago com contrabandos, bebidas, prostituição, assassinato e toda sorte de crime. Capone tinha um advogado cujo apelido era Easy Ed, o Fácil Ed, porque Ed era um profissional muito bom, ele facilitava literalmente a vida de Al Capone. Sua habilidade em manobrar as brechas da lei foi a razão de Al Capone manter-se fora da prisão por muito tempo. E Capone dominava Chicago. Para mostrar sua gratidão, Capone pagava a Easy Ed um salário muito bom. E não só o dinheiro era grande, como também Ed tinha vantagens especiais. Ele e a família, por exemplo, moravam numa mansão super protegida e dotada de todas as conveniências, segurança, guardiões, enfim. A propriedade ocupava um quarteirão inteiro de Chicago. Ed vivia a vida social da alta roda da cidade, mostrando pouca preocupação com as atrocidades que ocorriam à sua volta. Mas Easy Ed, ele tinha um ponto fraco. Ele tinha um filho a quem ele amava intensamente. Ed cuidava que seu jovem filho tivesse o melhor de tudo: roupas, carros e uma excelente educação. Ele nada poupava em favor do seu filho. Preço, valor nunca foi impedimento para nada. E apesar de seu envolvimento com o crime organizado, Ed tentou de muitas formas ensinar o certo e o errado ao filho. Queria que seu filho se tornasse um homem muito melhor do que ele próprio era. Ele tinha consciência disso. Assim mesmo, com toda a riqueza e influência, ele estava consciente de que não podia dar ao filho duas coisas. Primeira, um bom nome e segundo, bons exemplos. Certo dia, Easy Ed chegou a uma difícil decisão pela qual ele acreditou que assim ele ia corrigir as injustiças das quais tinha participado. Ele decidiu que iria às autoridades e contaria toda a verdade sobre Al Scarface Capone, limpando o seu nome manchado e oferecendo ao seu filho algo próximo daquilo que chamamos de integridade. Para isso, ele teria que testemunhar contra a quadrilha. E ele sabia que o preço que ele iria pagar por isso seria muito alto. Ainda assim, ele testemunhou. Poucos dias depois, a vida de Easy Ed terminou em um tiroteio numa rua de Chicago. A seus próprios olhos, porém, ele dera tudo ao filho, o maior de todos os presentes que podia dar, ao mais elevado preço que ele poderia pagar. A polícia encontrou nos bolsos de Easy Ed um rosário, uma medalha religiosa
e um poema recortado de uma revista que dizia o seguinte: o relógio da vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Agora eu vou contar a história número 2. A Segunda Guerra Mundial produziu muitos heróis. Um deles foi o comandante Butch O'Hare. Ele era um piloto de caça, operando no porta-aviões Lexington, no Pacífico Sul. Certo dia, seu esquadrão foi enviado a uma missão. Quando já estavam voando, ele notou pelo medidor de combustível que alguém havia esquecido de encher os tanques do seu avião, da sua aeronave. Ele não teria combustível suficiente para completar a missão e retornar ao navio, ao porta-aviões. O líder do voo o instruiu a voltar ao porta-aviões. Relutante, ele saiu da formação e iniciou o percurso de volta à frota. Porém, quando ele voltava ao navio-mãe, viu algo que fez seu sangue gelar. Um esquadrão de aviões japoneses voava na direção da frota americana. Com os caças americanos afastados da frota, ela ficaria indefesa ao ataque dos japoneses. Ele não podia alcançar o seu esquadrão e nem avisar a frota da aproximação do inimigo. Estava numa sinuca de bico. Havia apenas uma coisa a fazer, ele teria que desviá-los da frota de alguma maneira, desviar a esquadra dos japoneses. Afastando todos os pensamentos sobre a sua segurança pessoal, ele mergulhou sobre a formação de aviões japoneses. Seus canhões de calibre 50 milímetros, montados nas asas, disparavam enquanto ele atacava um surpreso avião inimigo e em seguida outro avião. Butch O'Hare costurou dentro e fora da formação, agora rompida, e incendiou tantos aviões quanto possível, até que a sua munição finalmente acabou. Ainda assim, ele continuou a agressão junto aos aviões inimigos. Mergulhava na direção dos aviões, tentando destruir e danificar tantos aviões inimigos quanto fosse possível, tornando-os impróprios para o voo. Finalmente, o exasperado esquadrão japonês partiu em outra direção. Profundamente aliviado, Butch O'Hare e seu avião danificado se dirigiram para o porta-aviões Lexington. Logo à sua chegada, ele informou aos seus superiores sobre o acontecido. O filme da máquina fotográfica montada no seu avião contou ou confirmou a história que ele havia contado com detalhes. Mostrou a extensão da ousadia de Butch O'Hare em atacar o esquadrão japonês para proteger a frota. Na realidade, ele tinha destruído sozinho 5 aeronaves inimigas. Isso ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1942. Por aquela ação, Butch O'Hare se tornou o primeiro as da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial e o primeiro aviador naval a receber a Medalha Congressional de Honra do Congresso Americano. No ano seguinte, Butch morreu em combate aéreo com apenas 29 anos de idade. Sua cidade natal, Chicago, não permitiria que a memória desse autêntico herói da Segunda Guerra desaparecesse. Hoje, o aeroporto O'Hare de Chicago, principal de Chicago, tem esse nome em homenagem
a coragem desse grande homem, o tenente Butch O'Hare. E lá, se você passar por lá, você vai poder também visitar o Museu O'Hare e ver a estátua de Butch O'Hare e sua medalha de honra. Essas coisas estão situadas entre os terminais 1 e 2. Eu contei para você duas histórias, do Easy Ed e do Butch O'Hare. O que tem a ver uma história com a outra? Simples. O filho que Easy Ed tinha e que fez tudo para dar para ele uma boa influência, apesar de ele próprio mesmo não ser um homem digno de honra, mas era o tenente Butch O'Hare. Sim, Butch O'Hare, o herói de guerra americano, era filho do advogado de Al Capone, Easy Ed. Tem um pensamento que diz que as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Ser exemplo é muito mais valioso do que aplicar lições de moral. Fique com esse pensamento e até o nosso próximo encontro.